E aí, pessoal, vocês estão bonzinhos? Sejam muito bem-vindos ao meu, o seu, o nosso podcast de nutrição, NutritionCast. Estamos aqui hoje com toda a equipe de background, Nandara, Vinícius, Matheus, e o nosso convidado especial, Felipe Costa. Temática de hoje, a temática que mexe no âmago do ser humano. Dinheiro. Então, nutrição e dinheiro, nutrição e finanças, gestão financeira, captação, manutenção de paciente, custo de aquisição, LTV, etc. E também renda extra. Será que o nutricionista atende, ele vai ganhar dinheiro só montando dieta, só no consultório? Será que não tem outras oportunidades? E para falar de tudo isso, estou aqui com o Felipe, porque o Felipe é nutricionista, mas além de ser nutricionista, tem no coração o empreendedorismo. Com certeza, né? Então, Felipe, se apresenta pro pessoal e vamos começar a nossa prova. Então, Quem é antes de você? tudo, Conta um pouquinho da sua história. quem sou eu? Antes de tudo, agradecer. É uma honra Tamo estar junto. aqui, meu querido. Eu acompanho sua carreira desde o começo, então é uma honra estar aqui de verdade. Quem sou eu? Felipe Costa, nutricionista, 34 anos. E já me aventurei na vida ser empresário, já estudei administração, já pensei em ir para engenharia e uma das exatas me namorou muito, mas eu não fui. Acabei ficando na nutrição. Mas este ali, ó, justamente não larga 100%. E exatamente, me ensinou uma parte muito boa que foi essa parte de gestão, Jeff, que hoje eu estou, inclusive, cursando o MBA de gestão em saúde. Então, gestão, como você falou, não é só gestão financeira, não é só gestão de carreira, engloba tudo. E quando a gente fala de saúde, de profissionais da saúde, é gestão da saúde. Porque a gente fala desde a gestão do seu paciente, da entrada do seu paciente, da hora que o seu paciente chega até você, até a sua gestão como profissional para entregar um bom resultado para aquele paciente. E é um assunto que zero na faculdade. Zero. Eu não tive orientação nenhuma na faculdade, talvez tenha a gente provocando comece a ter daqui a um tempo, né? Comece. Eu ainda não escutei falar. Meninos, tem alguma coisa? Exato. Finanças, gestão, carreira, quanto cobrar, como, nada. Nada. Como conseguir os primeiros pacientes, por exemplo. Zero. Você sai na vida e você que lute. E você que lute. Desesperado. Desesperado, porque o que eu faço? Né? Eu abro o próprio consultório, eu subloco horários, o que eu faço? São assuntos que a gente também vai conversar, porque são relevantes. Exatamente. Né? Ponto-chave, vocês sabem que o nosso bate-papo aqui no NutritionCast é sempre muito espontâneo, não temos roteiro, o roteiro é o que surge com os nossos convidados, da sua expertise, da sua experiência. Mas a gestão financeira, ou as finanças, o dinheiro do nutricionista, eu estava até comentando com você antes da gente começar, Felipe, que a primeira lembrança que eu tenho é de eu, Guilherme e André, era Gênesis, no fundo da sala, numa aula que a gente não gostava tanto assim, fazendo conta no papel de vou cobrar R$150 a consulta, vou atender 6 horas por semana, 6 horas por dia, 6 pacientes por dia, tantos por semana e vou ganhar 15 mil por mês. Simples assim. Aí você falou, já é um começo. Discorra sobre. Já é um começo por quê? Porque ninguém faz essa conta assim. Pelo menos a maioria das pessoas sai totalmente perdida. Então o que eu posso fazer em relação a isso? Vocês procuraram pelo menos uma meta. Vocês traçaram no mínimo uma meta para vocês atingirem. Já é um começo. Otimista, utópica, mas tinha uma meta. Tinha uma meta. E aí vocês foram correr atrás de como chegar nessa meta. Sim. Que aí entra a gestão. Sim. Como você estabelecer essa meta. Então uma das coisas assim que o nutricionista tem que aprender assim que sai da universidade é que ele não vai ter paciente. Primeiro, a gente tem uns amigos, tem uns familiares, mas paciente mesmo você não vai ter. E como que você vai conseguir esses primeiros pacientes? Como que você conseguiu, Jeff, os primeiros pacientes que você teve? Da forma que a gente sempre tem umas conversas no background aqui do podcast, né? Trabalhando de graça. Exatamente, pagando para trabalhar. Sim, da forma que eu sempre oriento os meus meninos, que eu acho que é uma das formas mais eficazes de você captar é você, primeiro, mostrar o seu trabalho. As pessoas têm que ver valor, têm que ver que seu trabalho vale alguma coisa, que agrega a vida delas. Então, eu atendi alguns personagens. Lá no prédio da minha mãe tinha academia, então o personal atendia lá, a galera. Fui lá e atendi o pessoal de graça, para ele conhecer meu trabalho, para ele ver, é bom, é legal, gostei. Agora eu posso te indicar aos meus alunos. Então, é um ponto que eu falo sempre de você achar profissionais chaves, que são profissionais indicadores. Perfeito, eu ia completar com isso agora. Sim. Fica a dica para vocês que estão começando agora. Pega, aí sem escolher nicho, sem nada, perto de você, perto de onde você mora, para ter baixo custo de deslocamento, por exemplo, não ter custo de propaganda, vai atrás de parceiros chaves. Então, farmácia de manipulação,
personal trainer, fisioterapeuta, massoterapeuta, psicólogo. médico, psicólogo. Todos esses têm potencial em te indicar, mas você precisa mostrar o trabalho. E aí você pode fazer o trabalho tanto com pacientes, já dessas pessoas, e você acaba trazendo esses pacientes para você também, ou você pode fazer um trabalho com os profissionais. O que também não impede de você mostrar o seu trabalho e ele te indicar para outras pessoas. Esses tipos de parcerias, cara, hoje a gente chama de permuta, né? Em outros nichos a gente chama de permuta. Sim. Então, mas eu não gosto de denominar muitas coisas, eu gosto de explicar muito o que fazer. Sim. E a denominação, cada um dá o seu. Então, assim, esse tipo de troca de serviços, de gentilezas entre profissionais, existe em todos os nichos. Esse tipo de parceria existe em todos os nichos. E é bom para os dois lados. Se você consegue mostrar um resultado, uma entrega, na verdade, de resultado, e aí vem um negócio legal. A gente fala muito de ambiente, né? O ambiente influencia muito. Mas como que a gente influencia o ambiente, Jeff? Entregando resultado. Então, o resultado que você entrega confronta com o que o ambiente te estimula. Todo mundo que sai da periferia vai ser bandido? Não. E todo dia tem alguém batendo em cima e quebrando essa estatística. Então, por que todo nutricionista vai trabalhar do mesmo jeito? Você vai só entregar um papel lá calculado com calorias e tudo? Ou você consegue ter um atendimento mais humanizado? Ou você consegue prestar um atendimento mais completo? E aí a gente vai entrar um pouquinho mais na frente, que é uma metodologia que eu desenvolvi para mim para atender hoje em dia. Então, esse ciclo se fecha? Não, ele continua o tempo todo. E outros profissionais vão te indicar para outros profissionais. Mas para começar, mapeia aí de 5 a 10 profissionais, gente, e oferece a parceria do serviço. Ah, fulano, você cobra tanto. Ainda não sei. Quantos alunos você consegue mandar para mim? E a gente vai conversando, vocês vão entender o porquê de quantos alunos você consegue mandar para mim. Porque entra na conversa que você falou do estabelecer uma meta. Sim. É uma conta de padaria que vocês fizeram? Mas vocês estabeleceram uma meta. E para chegar nessa meta, você precisa de X mínimos pacientes. Aquele número mínimo de pacientes, você já consegue suprir um pouco fazendo esse tipo de parceria. Sim. É uma das bases, né? Eu diria que é o jeito mais simples, mais fácil e mais eficaz. Que a gente tem que lembrar que, principalmente o processo de consumo, digamos, vamos botar o nutricionista como um objeto de consumo. Sim. Né? A pessoa, ela... É um luxo. Querendo ou não, você ter acesso a um nutricionista hoje é um luxo. Se não for por plano de saúde, é um luxo. Exato. E é um processo de consumo, de contratação de um serviço que não é tão simples. Porque a pessoa não tá... vou no médico e me passar um comprimido que eu tenho que tomar um comprimido. Ou então vou no médico, ele vai fazer uma cirurgia e o trabalho é dele. Não, a pessoa tá te pagando para você dar trabalho para ela. Exatamente. Então, por isso que é um processo de venda complexo, que exige muita conscientização, e a gente entra aqui o aquecimento do seu lead ou da sua perspectiva de venda ali, né? Aquecimento desse público, conscientização dele sobre a importância do seu trabalho, sobre como você pode ajudá-lo. O pessoal entender, pensa num funil descendo assim, o aquecimento seria esse pessoal que está fora do seu funil. Todo mundo que você conhece que come. A gente chama um funil de vendas. Você tem que conscientizar. Quem está fora é todo mundo que tem a ver com nutrição, que pode ter qualquer link com nutrição. Todo mundo que come. Exatamente. Todo mundo que come. Todo mundo que come está no topo do funil. Exatamente. Aí tem que ver todo mundo come que tem contato com você, que te conhece. É o seu topo do funil. Você começa a descer. Aí você vai funilando e no final cai seus pacientes. Exatamente. Né? Então entra desde disso, desse processo de capacitação, de formação, de conscientização sobre isso. E só que as pessoas também elas têm que ter confiança de onde elas estão recebendo essa informação. Hoje em dia nem se fale. E essa confiança a gente hoje vê muito se falar como autoridade. É a autoridade. Não, eu tenho autoridade. A pessoa me vê como autoridade. Ela respeita, ela acredita no que eu falo. E no início, recém-formado, ninguém tem autoridade. Esse é um ponto crítico. Perfeito. Né, Filipão? E como que a gente gera essa autoridade? Quais são os caminhos que a gente pode traçar para gerar essa autoridade? Como você pontuou, o resultado é o primeiro, só que o resultado vai vir depois. Aí, nesse meio de campo. O que vem primeiro? Antes, né? E nesse meio de campo? Como você falou, ninguém se forma com pacientes. Mas eu falo para os meninos e para todo mundo que eu oriento, você já pode se formar sendo um objeto de desejo das pessoas. Se você demonstra que você tem conhecimento e você vai criando autoridade. Então, hoje a rede social é uma das melhores formas que eu vejo de você criar autoridade, você produzir conteúdo mostrando que você sabe daquele assunto que você está falando, seja com embasamento, seja com confiança, demonstrando eloquência sobre o assunto, etc. Só que, voltando ao nicho dos parceiros que a gente falou, o grande lance, o ponto do parceiro que é um grande facilitador é que as pessoas que esse parceiro atende já têm confiança no trabalho dele. Ele já é uma autoridade para elas.
E aí, quando a gente recebe a indicação, a autoridade dela naturalmente passa para você. Esse é o pulo do gato. Exato, exato. E assim, e aí você pega isso, ele passou essa credibilidade, agora você tem que gerar valor em cima da credibilidade que você recebeu. Não vai pegar e jogar pro ralo. E aí você vai ter que entregar o resultado. Exato. E aí, como que você entrega esse resultado também? Isso que é interessante. Eu hoje, e aí a gente pode já entrar nesse papo, que eu hoje não atendo assim, uma consulta com nutricionista, não existe. Você tem acesso ao nutricionista por um mês por valor X. Pelo valor X. Por que acesso por um mês? É 24%, você vai tirar dúvida comigo. E tem os códigos dos meus pacientes para quando é alguma coisa urgente ou não, tem a sirenezinha vermelha lá, que eu sei que tem que responder no mesmo dia. Quando não é uma coisa muito urgente, o pessoal não fala nada, e eu sei que eu posso demorar mais de 24 horas para responder. Isso é um sistema que eu bolei para mim mesmo. E hoje eu cobro, a gente pode falar por assinatura, a dieta? Recorrência, mensalidade. Recorrência. Na verdade, eu não queria falar recorrência para a gente chegar lá na frente. Mas é isso. O objetivo foi buscar a recorrência. Como que eu busco a recorrência num serviço de que, quando eu fui fazer a pesquisa com os meus pacientes, então eu peguei a maioria dos meus pacientes e eu vi qual era o tempo de retorno de cada um. Eu achei em média 2 meses. Falei, bom, se eu pegar todo mundo a atender, eu fico 2 meses sem faturamento. Então isso surgiu a partir de um problema que você enxergou na prática. Exatamente. Que era a instabilidade de faturamento. Que era a instabilidade de faturamento. E eu queria, por vir da parte da gestão, eu sempre fui atrás dessa recorrência. Então eu fui um dos fundadores da Flora Orgânicos, como você sabe, que foi um dos primeiros deliveries de orgânico aqui em Brasília. E eu precisava vender. Eu tinha que achar essa recorrência. E a gente lançou na época o Clube de Assinaturas da Flora, que até hoje eu não estou mais na empresa, é um sucesso. É o que segura a empresa, é o pilar da empresa. Qual que é o Clube de Assinaturas? Você escolhe as folhas que você quer, você escolhe as verduras, você escolhe as frutas, e dentro da sazonalidade você vai receber. Não quer dizer que você vai receber sempre a mesma coisa que você quer. Mas, por exemplo, tá lá um produto X, você quer uma fruta A, foi uma fruta B. A fruta A que você quer eu não tenho. Então eu mando 2 frutas B para você. Sim. Porque eu quero que uma você experimente e outra que você dê para outras pessoas experimentar. E aí entra o papel do nutricionista dentro da empresa, que era eu provocando os meus clientes a provarem coisas novas. Entendeu? E isso gerando mais receita no final e para mim também gera receita no final. Você pegou essa ideia e aplicou no e eu trouxe para o consultório, exatamente. Então eu trouxe para o consultório uma forma de ter mais contato com meus pacientes. Eles não esquecem de mim, isso é muito importante. Então se você tem 2 meses sem contato com o nutricionista, é complicado. E muitas vezes assim, eu quero tirar uma dúvida. Eu tenho que ver o Jeff de novo para tirar essa dúvida. Tem que pagar a consulta para saber qual whey. Ou assim, às vezes o Jeff nem cobra, mas ele não tem horário. Eu vou esperar 2 semanas, 1 semana, para poder tirar essa dúvida com ele de 5 minutos. Então eu fui buscar exatamente, eu fui atrás dessa solução. Eu achei fazendo isso. Então eu cobro mensal, o acesso mensal de cada paciente, né, ao nutricionista. E nesse tempo é 24/7, faço alteração em dieta. Hoje a gente tem o software, gente. Sim. Quando a gente formou ali, tava começando, engateando, era um monte de folha de papel aberta, calculadora, e arrancando o cabelo. E falando, nossa, errei tal refeição, volta. E hoje não tem. Hoje você vê nutricionista entregando dieta na hora. Eu não gosto muito de entregar na hora, mas vai depender muito do seu público. Tem público que você vai achar que vai querer receber essa dieta na hora. E aí você vai pegar muito público que vem de médico, por exemplo, um nicho que vem específico de médico, nunca foi no nutricionista, ele está acostumado a receber o remédio, receber a solução. Receber a solução. Ele quer receber a solução logo. E aí você entrega na hora, mas aí é característica do nicho. Mas o que... falando de dinheiro, de faturamento, o que segurou meu faturamento estável foi justamente cobrar o acesso ao nutricionista e não uma consulta a mais. Sim. Por quê? Até a percepção muda. Você paga, sei lá, vamos botar aqui, R$500 uma consulta de 1h30, 2, R$500 um mês. Quantas horas tem no mês? Você tem acesso para tirar dúvida com o seu nutricionista, ele vai adaptar as refeições. Ah, Felipe, eu vou viajar, não tem problema, você vai para onde, volta quando e vai ter o que comer lá. Então, assim, isso me abriu a porta para vários outros nichos que eu não atenderia se não fosse assim. Acho que foi um game changer assim, da vida. Que maravilha. Eu vou te falar que eu tive uma ideia, é engraçado, né? Uma ideia parecida, uma venda diferente, mas que bate na mesma tecla. Então, e aí, só uma pergunta até. Você vê a pessoa com que frequência? Encontros físicos, normalmente eu faço a primeira consulta. Então a gente faz uma avaliação física ali. Se for um atleta, por exemplo, eu costumo 20 dias, um mês, a gente coloca um prazo menor, mas ele vem e faz a avaliação física. Então, em vez de 1h30, eu fico 20 minutos com ele. Sim. Entendeu? E aí, as causas de dúvida eu faço online. Sim. Porque são dúvidas. Sim. Eu não preciso avaliar, mas... E depois? E depois eu continuo assim. Aí depende, né? Cada pessoa, normalmente uma vez por mês.
Se a pessoa não... São Paulo, vai vir aqui a cada 2 meses. A cada 2 meses eu vou encontrar aquela pessoa. Sim. Mas eu, no mínimo, um mês que eu não encontrei, eu vou fazer uma call mais longa com ela online, ou várias curtinhas durante a semana. Cansei de atender paciente no carro. Então, assim, paciente no carro, eu na clínica. O paciente no carro dirigindo, falando, Felipe, só tem esses 20 minutos. Manda as dúvidas e eu vou conversando com você no caminho. Sim. Isso aproxima o paciente e agrega um valor absurdo. Cara, eu tô trazendo mais do que só entregar uma dieta pra ele. Eu tô trazendo uma solução que eu tô ensinando ele a comer, Jeff. Que é o objetivo final do nutricionista. Ensinando, é o objetivo final do nutricionista. Educação nutricional você não se faz entregando um papel calculado, cara. Exato. Isso aí é dieta. É diferente. Totalmente diferente. Quando a gente fala de educação nutricional, você educar as pessoas, você não vai pro colégio, fica 1 hora na aula e sai de lá sabendo. Fórmula de Bhaskara, o ciclo de Krebs, você não vai aprender em uma aula. Você não vai sair de lá em uma aula sabendo o ciclo de Krebs, mas, entendeu? Tentando esticar esse contato com meus pacientes, e eu acabei achando essa forma que eu acabei achando ficou muito mais confortável para mim no final das contas. Sim. Porque eu tenho muito mais prazer. Tem dia que eu atendo 15 pessoas. Seria humanamente impossível fazer isso se fosse todo mundo presencial. Mas por quê? Porque tem pessoal que está pagando mensalmente. Então tem uns que são reuniões de 10 minutos, 5 minutos. Ou só a dúvida no WhatsApp. Ou só um áudio, às vezes. Não dá tempo, Felipe, estou mandando áudio. Responde por áudio também. Não tem problema. Matou. E é outra coisa legal. Não se prendam a ferramentas. Diversificar de acordo com a demanda de cada um. Não se prendam a ferramentas. Contato com o paciente é com a ferramenta que o paciente escolhe. Não que você, nutricionista, escolhe, tá? Software tem o chat? Tem. Algum paciente você usa o chat do software? Pouquíssimo. Deve ter 2 que usam. Exato. Então, assim, é WhatsApp? Então vamos fazer WhatsApp. É Telegram? E Vamos se fazer você Telegram. centralizar no chat, falar, me chama no chat que eu te respondo, no WhatsApp não. A sua taxa de questões vai cair muito. Vai aí cair. você vai ficar felizinho porque vai ter menos trabalho, só que seus pacientes vão estar tendo menos suporte e no final das contas a qualidade do seu serviço cai bastante. A adesão vai diminuir. Aí tu fica, não tem trabalho. Perfeito. Não tem trabalho, vai continuar sem trabalho. Perfeito. E é uma das máximas. E sem receber por E é esse uma das trabalho. máximas da gestão. É justamente você criar o mínimo de atritos possíveis, ou seja, o mínimo de processos possíveis entre seu paciente e você. Desburocratizar, né? Isso é qualquer coisa. Eu vou produzir esse copo. Se eu tenho 10 processos, consigo fazer em 5, por que eu faço em 10? Eu estou perdendo tempo e dinheiro, literalmente. Eu estou perdendo produtividade. Então eu tenho que fazer em 5. Se eu consigo fazer em 5, eu vou fazer em 5. Exatamente isso. Olha como é que eu fiz. Eu sempre fazia a primeira consulta, valor diferente. A entrega do plano alimentar depois. Então eu sempre fiz uma hora de educação nutricional na primeira consulta, que entra a educação. E há 3, 4 anos implementei retorno. Porque eu também sentia essa angústia do paciente. De contato maior com o paciente. 2 meses depois, exatamente. 1 mês e meio depois, enfim. Exatamente. Então, 30 dias obrigatoriamente, aumentei o valor, adaptei já incluindo essa consulta. E suporte online todo esse período. Da consulta até o retorno, e do retorno eu sempre dei 2 meses após de suporte online. Só que eu vendia isso como primeira consulta. Ponto. Aí lá, 500, 600, 700 reais. Você estava agregando valor primeira todo no consulta com produto só. retorno. Você estava vendendo como se fosse um produto só, e não é? Primeira consulta com retorno. Ponto de vista. Foi justamente o que você falou. Você muda o ponto de vista. Eu mudei o ponto de vista de primeira consulta com retorno para 3 meses de acompanhamento nutricional. Que é exatamente a mesma coisa. Você tem acesso ao seu nutricionista. Você tem o seu nutricionista por 3 meses. De nutricionista, exato. Você tem um nutricionista, você tem o seu nutricionista agora. Eu tenho o meu médico, eu tenho meu fisioterapeuta, eu tenho o meu coach. Você tem o seu nutricionista. Eu não fui num nutricionista. E outra, é justamente mudar essa visão. O valor total o mesmo, só que eu botei o valor total e botei o valor mensal. Pra ele ter perspectiva. Quanto isso vai me custar por mês? Que ele não paga academia por mês? Ele não paga... Essa técnica que o pessoal tá falando, eu não gosto de nomear as coisas não. É ancoragem de preços. É basicamente isso. É usado em todo o comércio. Qualquer produto ou serviço que você vai vender, você tem que fazer. É o tal do McDonald's lá com um copinho lá gigante e um copinho pequeno. Se for ver o gigante, é R$1 de diferença. Sim. Ele quer que você compre o grande. Entendeu? Até porque, para ele, é menos desperdício no final. Então... E aí, justamente, inicial 3 meses, depois tem o primeiro pacote, 5 meses, que bota mais uma consulta presencial e mais 2 meses de suporte online. Perfeito. 7 meses, 9 meses e o plano Black, 1 ano. E aí, lógico, ele paga um mensal um pouco mais barato, para ter o bônus, a ancoragem, para ter o anual, e você tem a recorrência. Perfeito. Sensacional. Exatamente. Então, a mesma ideia. A gente pensou no mesmo sentido. Mas assim, partindo de um problema, da angústia de não ter o contato que a gente quer com os pacientes, que a gente queria, almejava com os pacientes, para entregar um resultado final bom. Então, no final das contas, era uma dor do nutricionista sendo resolvido por nutricionistas. E outra, mudar a perspectiva do paciente sobre o valor da consulta,
sem mexer no valor da consulta. Empreendedor, gente, empreender em cima da dor. Empreender acima da dor dos outros, pois tem gente aí falando que é ruim. Vocês vão ver muito na internet o pessoal falando que é ruim. Cara, não é ruim, você tá resolvendo a dor de alguém. É ruim se você for picareta. Se você não resolver. Aí você não resolveu. Exato. Mas se você tá resolvendo aquela dor, como vai ser ruim? Você tá sentindo uma dor que foi resolvida. O nutricionista tá tapando aquele buraco. Não tem como ele achar ruim. O Samir, um colega nosso que fala muito de vendas, o trabalho dele. Ele fala, é até um desserviço você não vender para essa pessoa. Sim. Vender o seu acompanhamento nutricional. Porque ela precisa, você vai resolver, vai ajudar a resolver a dor dela. E se você não vender, você não tornar isso acessível, você não realmente estar ali presente... O que adianta? Você tá resolvendo a dor dela. Exatamente. E assim, aí você se torna um profissional frustrado. Porque você não consegue tantos pacientes, justamente porque você não está mirando literalmente no alvo que você tem que mirar. Você está mirando no número de pacientes que eu preciso pagar as contas. Que aí foi o erro que vocês fizeram lá no começo. Mas como eu falei, vale de alguma coisa esse erro. Porque vocês estipularam a meta e vieram atrás, vocês vieram aprendendo cada degrauzinho por causa disso. Então vocês tiveram a cabeça de se autoprovocarem para fazer isso. Isso aí autoprovocou vocês, provocou vocês para ir atrás de coisas para melhorando cada vez mais esse processo. Filipão, vamos ainda nesse ponto agora, até fica a dica, tem podcast nosso aqui só sobre captação, dicas, etc. 40 minutos falando sobre isso, então busca aqui no nosso canal no YouTube. Conselhos, insights, sacadas para melhorar essa recorrência, para melhorar essa gestão financeira de entradas, saídas, fluxo de caixa do consultório. Eu tenho alguns, eu queria escutar os seus. Primeira coisa. Isso, você falou, primeiro, estabilidade. Primeira dica é essa. Primeira coisa para você não ficar naquela de, eu tô com um mês com paciente, outro mês não tem nenhum. Esse mês que não tiver nenhum, é o mês que você vai prospectar pacientes novos. E aí você precisa de ferramentas para isso. Então, assim, a primeira dica de todas, gente, separa as finanças, pessoal, CPF e CNPJ. Felipe, eu não tenho CNPJ ainda, acabei de formar, o que eu faço? Vai subir local horário. É o melhor jeito. Subir local horário, ver se fecha por período ou fecha por consulta. É o melhor jeito que você tem. Ainda mais. Não tem investimento inicial nenhum. E se você pega uma clínica, por exemplo, que tem um médico, aquele médico vai indicar a gente para você, fisioterapeuta vai indicar para você. Atende a secretária. Fica a dica. Tá aí, uma dica perfeita. Excelente indicador. Se você for lá no Liberty Mall, o Felipe o Alvin atende lá, eu atendo lá e todos os funcionários do prédio conhecem a gente. Inclusive das lojas, tá, gente? Então, o pessoal das lojas. É o mesmo preço, Felipe? Sim, o preço não mudou. O serviço que você entrega, você está resolvendo a dor, gente. Aquela pessoa também tem aquela dor. Felipe, eu não posso pagar tudo de uma vez. Você não é funcionário daqui da loja? Vamos dividir o pagamento. Qual o dia que você recebe? Então você me paga depois do dia que você receber. Entendeu? Assim. E uma primeira dica. Separa CPF de CNPJ. Assim. Não tenho CNPJ, mas separa a sua vida profissional da vida pessoal. São gastos diferentes, são despesas diferentes. Faturamento. Faturamento é tudo que entra, gente. Faturamento é tudo que entra. Despesa é o que você vai gastar e o lucro vai ficar lá em cima. O faturamento é tudo. Então tem gente que vai achar que faturamento é o lucro. Não é, senão você não paga as contas. Tem empresa que fatura 1 milhão e está no prejuízo. Exatamente. Então você tem que fazer muito bem essa conta. Porque a despesa é maior que 1 milhão. Exatamente. E aí quando você separa a sua vida profissional da pessoal, você consegue entender quais são as minhas despesas profissionais, porque é o seu trabalho. O seu trabalho, no mínimo, ele tem que se pagar ali. Ele não tem que te pagar no começo. Muita gente acha, é igual a empresa. Nenhuma empresa nasce dando lucro. Nenhuma empresa nasce dando lucro. Fala aí como é que funciona. Você bota 100, 200 mil e vai ver esse dinheiro depois de 2 anos, 3 anos. Cara, eu tive loja de suplemento. Na loja de suplemento foi isso. Otimistas. Na loja de suplemento foi exatamente isso. Foi na época Banco X, quer pegar financiamento. Que você compra isso. Fui pegar financiamento, tive que pagar o financiamento. Quando eu terminei de pagar, eu vi o lucro todo que era para entrar pro meu bolso ficou no financiamento que eu tive que pagar a parcela. Então eu estava trabalhando para pagar o investimento que eu fiz. Ou seja, eu estava trabalhando para pagar para eu ter a loja e começar a ganhar dinheiro. E aí foi o que eu vi, eu falei, vou ficar na nutrição mesmo aqui, vou focar na nutrição. E fui para Flora Orgânicos. Quando eu cheguei para os meninos lá fora, diga-se de passagem, a gente montou a Flora com 4 mil reais. Ninguém sabe disso, mas foi muita relação. Foi muita relação. Mas muito investimento de capital humano. Capital humano e vontade, cara. Foi vontade, foi muita vontade. E o que a gente fez? A gente fez uma triagem de pequenos produtores aqui ao redor. Eu falei, eu não vou concorrer, por exemplo. A gente tem gigantes aqui. Hoje em dia a Malunga é parceira da Flora. Sim. A Malunga é líder de mercado aqui de orgânicos no Centro-Oeste. Muita gente conhece se não for no Brasil. E aí tinham diversas outras empresas que não faziam esse trabalho de delivery ainda. Literalmente, o específico do delivery, só o delivery que era a gente.
E aí o que a gente fez? Bom, eu não consigo ter o mesmo preço da Malunga, eu não consigo competir com eles, mas a gente precisa achar esse preço. Que é justamente uma dica para o pessoal da nutrição. É só pegar, mudar um pouquinho a nomenclatura que eu vou usar agora, que vai ser de empresa, mas você traz para o mundo da nutrição. O que a gente fez? A gente fez uma triagem de pequenos produtores ao redor de Brasília, familiares, de orgânicos. Ou seja, a Malunga vende orgânico, eu preciso bater de frente com a maior concorrente no mercado, porque se eu estou entrando no mercado, o Jeff é líder, eu quero ser igual o Jeff, no mínimo. Aí é um pensamento de cada um. Eu não vou querer ser igual ao último colocado. Acho que não tem lógica isso, né? Você vai querer estar entre os primeiros. E assim, é um objetivo de cada um. Você vai mirar o seu objetivo. No meu caso, eu queria ser líder de mercado. Para isso, eu teria que concorrer com o principal do mercado aqui em Brasília. A gente fez a triagem de produtores familiares que não vendiam para as lojas aqui ao redor de Brasília e fomos negociar com eles. Fulano, você produz quanto? 10 quilos de tomate toda semana? Então, se eu comprar sua produção toda, você faz um preço legal para mim? Faz. Então, faz contratinho de exclusividade do preço. Vai. Aí, fechado. Então, aí entra, você troca os produtores por parceiros. Sim. Fulano, minha consulta, eu achei o preço de R$300, mas eu cobro 200 se for aluno seu. Vamos fechar um contratinho de parceria aqui? Exato. Entendeu? E assim, eu não falo nem desconto. É o valor, é porque mexe muito, aí vem o conceito de valor percebido e valor entregue. É muito valor percebido do seu cliente. Então, se você começa. Tem um benefício extra porque se você começa cobrando sim. muito caro, o valor percebido pode ir no seu mesmo. Sim. E aí entra em confronto o preço com o valor entregue. O cara não vai fechar com você. Agora, se você está chegando no mercado, você quer mostrar valor, você sabe que o que você entrega é mais do que você vai cobrar, é melhor ainda. Você entra no conceito de over-delivery. Eu estou entregando mais do que eu te prometi, cara. Eu pago 200 é barato, porque é tanta coisa. Exato. E você vem reajustando isso de acordo com as suas despesas forem subindo. Porque você começou agora, vamos lá, estou sublocando o horário. R$400 por mês eu vou pagar numa clínica para atender um período ali, pelo menos por semana. Esses R$400, dependendo de quanto eu cobrar, eu consigo atender 1 ou 2 pacientes e tá pago o meu mês. E o que você vai fazer com o resto do mês? Custo. De custo. Seu custo de tá despesa. pago. Sua despesa tá paga. E o que? Agora você vai calcular o quê? O faturamento entrou, a despesa pagou e o que vem de lucro agora? Quanto você tem que ter de salário para as despesas pessoais. Exatamente. E aí entra as suas despesas pessoais para você calcular exatamente, somar isso tudo. E você vai achando um montante, cara. Não é muito. O pessoal acha que é muita matemática, mas é mais percepção do que matemática. É mais um zoom out. Assim. Você vir para cima e entender o que está acontecendo com você. Sim. Que é como a gente falou. O podcast é uma ferramenta de prospecção de pacientes também. Não só de alunos para nutricionista, também de pacientes. Aqui o Jeff me trouxe para falar de gestão. O Guilherme estava falando de cafeína. Tem gente que está falando de vendas. Aí vem carboidrato, proteína e para lá. Isso tudo, você está agregando valor, cara. Você tá dando atendi pelo menos 10 pacientes vindo do podcast. E você tá dando, você tá entregando aqui mais conteúdo do que a pessoa vai pagar para ter. Entendeu? É o over delivery. Agora porque você teve essa experiência antes para chegar lá. E aí um negócio só um ponto, não ter preguiça de trabalhar. Não. Pelo amor de Deus. Falei isso pros meninos. Não vou trabalhar de graça, não vou dar isso de graça. Cara, pelo amor de Deus. Eu até hoje faço assim, coisas de graça. Então, assim, graças a Deus tive oportunidade. Até agradeço aos que me convidaram. Fui pro COT da PF, fui pro GRR da PRF, a DOE da Polícia Civil. Tive dentro de instituições aqui bancárias, ministérios e instituições públicas por convite. Felipe, você recebeu nada, cara? Eu não recebi R$1. Eu não recebi R$1, mas em troca acho que vieram tantos pacientes que eu não consegui atender. Por quê? Porque eu entreguei um conteúdo que valia muito para eles. Então, cara, quem é que cuida, por exemplo, das forças de segurança hoje em dia? O Vinícius falou do TAF, o pessoal do TAF. Tem um pessoal especializado em TAF? Tem pessoal especializado em TAF. Mas será que esse pessoal está suprindo a necessidade da galera que quer ir pro TAF? Porque eu tive um paciente, e aí eu posso falar para você, não foi nem paciente não, é mais amigo até, mas ele era sedentário. Chegou com 89 quilos e fez o TAF com 83 e passou. Perdeu muito peso? Não. A gente mudou a cabeça dele. Ele estava treinando corrida na esteira, eu mudei a cabeça dele para ele treinar na rua. O treinamento não é comigo, mas eu só pedi, treina na rua, corre na rua, muda o ambiente, testa o ambiente que você vai participar. Esse tipo de trabalho não é só de coach não, o pessoal acha. O nutricionista está lá para isso. Acima de nutricionista, nós somos profissionais de saúde. Exatamente. A gente tem que ter essa visão. A gente tem que educar. No final das contas, a gente tem que educar. Senão a gente não está cumprindo o papel de nutricionista. Não está. Nutricionista, mais uma vez, o que eu falei no começo, não é entregar dieta, não é entregar dieta calculada. É justamente você trabalhar todos esses fatores, entender como que você está entregando isso, está sendo suficiente para suprir o que o seu paciente, ou que é consultoria, ou cliente, ou que seja, precisa. Entendeu? Então, em síntese, precificação. Você falou primeiro de
pesquisa de preço de mercado dos seus concorrentes, Sim. para ver onde você vai se colocar, inclusive. Sim. Normalmente, mais barato do que o alvo, porque você ainda tá não começando. tem autoridade, não Uhum. tem tudo que ele tem, mas também acima do mínimo, para você não se colocar até como produto de... Normalmente as pessoas associam preço à qualidade, não tem como. Né? Um dos KPIs que a gente fatores. fala, um dos key points, Key Performance Indicators Exato. que a gente fala. Então não tem como. E achar... Esse, você vai ter uma faixa. É nutrição, tá dando pra prática. As primeiras consultas são de 150 a 700. Mas o que cada um entrega? Aí você tem que ver o produto que cada um entrega. E pergunta, gente. Pergunta pros nutricionistas. O Jeff é muito acessível, eu sou muito acessível, tem diversos que são muito acessíveis. E eu já vi nutricionista recém-formado vindo, pô, Felipe, eu acho que eu tô te incomodando. Cara, você não tá me incomodando. O nutricionista perguntando, por favor, pergunta. Vem acompanhar a consulta comigo, inclusive. Por Semana favor. recebeu um nutricionista aqui para acompanhar a consulta, a gente tem que ser parceiro, né? Esquece esse negócio de concorrência, enfim. Cara, se você... Aí eu vou pegar exemplos assim, ó. CFM e OAB. Olha a força dos caras. Olha a força da profissão. Sim. O CRM tem que estar ali. Exato. Tem que estar ali, pau a pau. E a gente só vai conseguir isso fazendo exatamente, se organizando. Exato. Se organizando. Então, preço da concorrência, digamos assim, ou dos seus companheiros de trabalho, já que a gente não quer estimular a concorrência Sim. na nutrição. Segundo ponto, seus custos. Despesa, o quanto você tem de custo pessoal e da empresa. Exatamente. E achar um meio termo nisso. Porque se eu moro com a minha mãe, não tem um custo nenhum. Só tem um consultório, meu custo tá valendo R$1.000. Você já andou um terço do caminho. Seja R$1.000 para sobreviver. Aí, então se eu atender 10 pacientes, eu posso cobrar R$100 de cada um. Não, porque aí já ficou abaixo do preço. Então, é achar um meio termo nessa balança. Exatamente. E aí vem a importância de você, como a gente estava conversando antes, do nicho. De você tentar... Você vai procurar nichos e às vezes eles vão te achar também e vão flutuar ao longo da vida, da carreira, etc. Mas é importante você entender com qual nicho que tem match com você, que você gosta de atender, sabe? Você tem paixão ali. Você foi atender o pessoal do boxe do Corinthians de graça. Eu comecei no futebol atendendo de graça. Sim. Então, assim, por quê, Felipe? Porque eu queria entender como é que funcionava. Primeiro, que eu queria aprender. Segundo, que eu queria ver se eu era capaz de entregar um resultado naquele ambiente. Depois eu vou pensar numa solução de algum problema que eu vou cobrar para isso. Exato. Mas antes eu fui entender o que acontece ali. Então, assim, é muito... E nutrição esportiva tem muito disso. Você vê Sim. que quando o nutricionista ou o profissional da saúde que está atendendo pratica a mesma modalidade de esporte, fica muito mais fácil. Sim. Porque ele sente as dores ali, ele sabe as dores que você sente no meio da prática, por exemplo. Sabe as dores que o pai e a mãe sentem, por exemplo. Hoje o futebol de base é assim. O pai e a mãe sofrem mais que o menino. Sim. Por quê? Porque alguns clubes não dão acesso às informações, e aí você manda comida porque você não sabe se seu filho está comendo, você não sabe se não está, porque não pode atender o celular e etc. A angústia é muito maior dos pais do que dos filhos, Sim. que são os atletas que precisam atingir a performance. Então é um nicho que assim, deu match comigo, deu, porque eu gosto desse contato. Eu acho assim, quando eu não tenho esse contato com o paciente, eu sinto falta. Sim. E aí eu entendo e eu percebo no meu resultado entregue, não é que é pior, mas é menos. Sim. Eu entrego menos quando eu tenho menos contato. Total. E uma dica prática, você deu o exemplo seu no PSG, na galera do futebol que você está acompanhando agora, um exemplo, mas como você falou, tem várias fases ao longo de 10 anos, 12 anos aí de como nutricionista. Eu tenho vários também, por exemplo, no CrossFit, de onde que eu comecei a atender? Comecei a treinar. E aí, naturalmente, nutricionista? Treina aqui? Surge. Inclusive a Thai CrossFit é seu parceiro até hoje. Até hoje. Minha, dos meninos, isso tem 7 anos, né? Mais uma dica pro pessoal. Também para descobrir parceiros de indicação, como são médicos, personagens, etc. Atender uma pessoa, qual que é o ciclo de profissionais e empresas que estão em volta dessa pessoa? Perfeito. Se a pessoa tem um endócrino, faça contato com seu endócrino. Deixa eu falar com ele. Se a pessoa tem um filho que faz escolinha de futebol não sei aonde, faça contato do professor lá. E assim que se cria. É a proatividade. Na prática, a gente criou. Proatividade de querer buscar pessoas que você possa... Na prática foi feito isso há 2 meses atrás com o Guilherme Falcão, que estava aqui agora, conversando com você. Guilherme, eu estou no PSG Academy em Brasília, eu preciso avaliar 50 crianças. Eu sozinho não vou dar conta, cara. Você não tem como. Eu vou ficar uma semana avaliando todo mundo lá, gerando relatório, encaixando curva de crescimento, peso, estatura e etc. Beleza. Guilherme, você consegue acesso à Católica? Ele, cara, eu preciso
de mão de obra para a Católica, porque eu preciso que os estagiários atendam. Aí eu falei, que bom, eu reviso todos os relatórios, é só mandar para mim. Pronto, deu match. Isso agregou valor para mim dentro do PSG, que o PSG não tinha acesso, por exemplo, o PSG Academy Brasília não tinha acesso ao laboratório. Não tinha acesso a tantos profissionais ao mesmo tempo. Então tava lá um dia com 15, 20 estagiários avaliando todo mundo, entregando folder de orientação pré, durante e pós-treino. E, cara, supervisionado por nutricionistas. Os pais viram aquilo. Sim. Para uma escolinha que está cobrando dinheiro para cuidar do seu filho tem um nutricionista lá dentro. Para o nutricionista que está trabalhando, os diretores da franquia estão vendo o trabalho que o nutricionista está entregando. Para o professor da universidade, ele conseguiu a mão de obra, ele conseguiu o operacional que ele precisava. Na verdade, o combustível para operacional dos estagiários funcionários. Sim. Que eram os indivíduos para poder avaliar. Exato. E essa troca toda gera dados científicos. Aí vem o pesquisador, pega e publica. Cara, a gente fecha um ciclo gigante nisso. Sim. De produção de saúde, literalmente. Aí entra a gestão da saúde que eu te falei no começo. Gestão da saúde é o MBA que eu estou fazendo, justamente isso. A gente fala desde gestão hospitalar até a gestão clínica, mas numa ótica macro. Sim. Então, hoje em dia, aqui ainda não, infelizmente, mas você pega os hospitais americanos, inclusive já tem trabalho sobre isso, eles estão mudando o modus operandi de atender. Então, consulta de 20 minutos você não vê mais lá, porque lá realmente a saúde é cara. Quem não tem plano de saúde lá vai pagar muito mais caro. Por ser muito caro, eles estão começando a entregar mais valor. Sim. Isso é o sistema público, né? Você vai pagar lá, mas assim, o sistema de atendimento em massa deles está buscando mais contato com o indivíduo. E por que a gente no particular não vai fazer isso? Se é um serviço exclusivo que você está vendendo. Exato, faz todo sentido. Maravilha. Então, temos aqui algumas dicas até agora, conselhos, insights preciosas que você não vê em artigo científico nenhum, que você não vê em revista nenhuma, de pessoas que vivem isso na prática. E, Filipão, a gente falou de precificação também, então de pesquisa de mercado, que aí vai variar da cidade, vai variar no online, já é o mundo, porque o nicho a boca do funil é gigante, né? Enfim, mas aí são outros pontos. Pode falar também de online. Sim, mas, por exemplo, vamos trazer um pouquinho agora para a gestão financeira, como você falou, na prática. Você deu a dica de separar a empresa do pessoal, isso é sensacional. Agora, a galera tem uma angústia, uma dúvida que todo mundo tem, que é, mas onde que vai cair meu dinheiro? Como que eu faço essa gestão? Eu vou ter salário? Eu não vou ter. Eu vou guardar esse dinheiro, vai caindo, eu vou gastando, depois eu me viro. Vamos falar um pouco dessa prática, do dia a dia, do cartão de crédito, da caixinha do Nubank, do fluxo de caixa. Eu vou acumular tudo para virar meu salário do mês que vem? Ou o que você tem de conselhos para dar disso? Bom, na prática. Isso. Tá? Na prática mesmo, assim. Mensalmente, workshop. Você indo atrás de contas mensais para pagar as contas mensais, etc., como a gente falou no começo, é bem arriscado você pensar mensalmente. Eu gosto de pensar no longo prazo. Sim. Então, eu gosto de pensar... Mas você formou agora. Não, agora vamos a cabeça que você acabou de Exatamente. formar. É a provocação para a galera. Tá. Comece a pensar a longo prazo. Tá? Então, eu formei agora. O que eu quero para os próximos 6 meses? Eu quero ter a minha sala própria? Eu quero conseguir pagar 3 turnos aqui no Consciência para estar atendendo? Então eu preciso de quanto? 4, 8, 12, R$1.200? Quantos pacientes eu tenho que atender para fazer isso? É X. Beleza. Quanto que eu vou cobrar? Em cima de quanto você vai cobrar, você vai ver quantos pacientes. Essa basezinha assim que a gente está conversando vai dar, cara, um start para tudo. Sim. Literalmente. Então se eu chego para você e falo que o nutricionista vai fazer o cálculozinho lá para achar o preço da consulta, vai calcular a hora e etc. Eu, na minha visão, isso não vai funcionar. Ainda mais para quem está formando. Não se prendam a horas trabalhadas. A hora trabalhada é uma fatia pequenininha. E eu gosto de pensar a longo prazo. Eu penso normalmente em um ano. Tá? Eu falei 6 meses, mas eu penso em um ano. O que eu preciso de dinheiro para cobrir as despesas de um ano do jeito que eu estou agora? X. Então, quanto tempo eu consigo atingir isso? Se eu consigo atingir o que eu preciso em um ano em 6 meses, quer dizer que os próximos 6 meses eu tenho uma entrada de dinheiro, faturamento entrando, tanto com minhas despesas pagas. Então vai depender muito, por exemplo, que nem você falou, caixinha do Nubank, essas coisas assim, de bancos e tudo. Os investimentos vão vir em cima do que vai sobrar de dinheiro seu. Então, na prática, vamos botar essa ideia sua na prática. A pessoa tem um custo fixo mensal de tudo de 5 mil. 5 mil. 5 mil. Médio, inicial, beleza. Então no ano vai dar 10, 12.
Não, que 12. Não, 6 mil. 6,5. 60 mil. 60 mil. 60 mil ela tem que ter faturamento anual. Chegou com 5 meses, aí no primeiro mês ganhou 3. Já ficou devendo. Que vai, o que vai acontecer. Cara, Segundo mês. Não tem como começar com lucro assim. Exato, então. Aí tem que ter a gordurinha pra queimar, alguém. Ou às vezes não. Às vezes nem vai também. ficar no ou devendo às vezes você ali, consegue, enfim. por exemplo, você consegue fechar uma parceria com uma clínica. Quando eu formei, o Felipe Alvim Sim, já começa tinha a pagar aberto, depois de ele já 2, 3 tinha- meses. O Sim. Felipe já tinha aberto a Sim. Nutriente lá, a clínica, e eu já conhecia ele, já era meu amigo. Então, eu tive essa facilidade de fechar um contrato de parceria com ele, que eu falei, Felipe, eu começo a te pagar daqui a 2 meses, pode ser? Ótima, excelente dica. Entendeu? Negocia isso. E Para assim, ter. tudo é Pra negociável. você criar gordura pra queimar. A gestão vem pra mostrar que tudo é negociável. E Sim. assim, negociável não é negócio, eu não tô trocando dinheiro com você. Não. Eu tô te mostrando que se você me der um espaço aqui, eu consigo te A gente ajudar faz lá isso na no frente a aluguel de crescer mais. sala. Eu queria 2 meses de carência, porque eu vou investir e tal. Perfeito. Isso Claro. acontece quando você aluga sala, quando você vai alugar uma loja para poder vender qualquer coisa. Você pede a carência. Você vai lá no fornecedor da loja, é a mesma coisa que... posso pagar 30, 45, 90? Pode. Beleza. Isso você faz. Vai comprar balança. Negociação. Adipômetro. É a palavra-chave. Vou comprar balança, vou comprar adipômetro, vou comprar fita. Cara, se você conseguir comprar tudo no mesmo lugar, é melhor ainda. Porque aí você vai conseguir negociar mais prazo Nesse caso, ainda. ela diluir. Eu vou parcelar em 5 vezes sem juros, 10 vezes sem juros. O pessoal da que dilui bioimpedância, meu- que ama bioimpedância, eu quero comprar a bioimpedância. Cara, financia, se você conseguir financiar em 24 vezes Sim. e você Menor conseguir seu custo cobrir mensal. aquele custo assim, 2 pacientes no mês são para pagar a bioimpedância. Normalmente é lógico, sem juros ou com juros baixos, que compense essa negociação. Que seja justa os dois Exato. lados, sempre. Porque às vezes não vai dar para tirar os juros, que senão o cara perde dinheiro também. Às vezes Sim. porque ele vai ganhar os juros. Sim. Mas ele pode tirar no valor final. Você Sim. vai ganhar os juros, mas no valor final paga. A última não paga. Então, trazendo para a prática, continuando. 5 mil de gasto fixo, primeiro mês recebeu 3 mil, ficou devendo, segundo mês recebeu 5, já empatou. Você tem 8, para os 2 primeiros meses, 8 e tem despesa de 10 já. Exato. Terceiro mês, ganhou 2 a mais, já cobriu, ganhou 15 e 15, gastou 15, gastou 15. empatou. Tá no 0 a 0. Terceiro mês Isso no continuou melhor dos crescendo. cenários, no terceiro mês trabalhando, Quarto. você tá no 0 a 0. Olha só, você não tá Sim. tirando lucro, você não tá comprando roupinha nova, você não tá fazendo viagem cara, Mentalidade. você não tá comprando computador por causa de moda. Cara, é ser cirúrgico a palavra, eu acho. Sim. Assim. É ser cirúrgico que você vai fazer, principalmente no Ser começo de carreira. Responsável. Cirúrgico, Ser responsável. responsável. No começo de carreira você tem que ser. Sim. A não ser que você tenha a gordurinha, como você falou, tem alguém para te ajudar. Muitos colegas que formaram já tinham sala para atender, por exemplo, Sim, quando tem o formaram. pai, eu vou te Eu dar não um tinha. consultório de presente. E cara, Olha aí que regalia. isso é uma vantagem. Olha aí que regalia. Isso é uma vantagem. Sim. A pessoa saiu anos luz na E sua não é errado, frente. exato. O que não quer dizer também que ele vai continuar evoluindo a Ela ponto de teve você não conseguir investidor chegar, anjo. entendeu? Ela teve investidor anjo. Exatamente, ela tem um investidor hoje que não quer saber do retorno do investimento. Que é melhor ainda. Exato. Entendeu? Então você não tem preocupação. Eu estou atendendo aqui, eu não tenho preocupação com aluguel, com luz, com água, com nada. Sim. Mas aí entra, até eu passei o nome para o Matheus ali, depois ele vai colocar pro pessoal a indicação do livro, do Nassim Taleb, que é o skin in the game, cara. É a pele em risco. Sim. Coloca a pele em jogo. Quando você coloca alguma coisa em risco, você tem responsabilidade maior. Sim. Então, se você, a partir do momento que você fala, eu tomei vergonha na minha cara, literalmente, vou pro consultório, vou atender agora, vou começar a atender. Jeff, me subloca as salas, eu quero 3 meses, tal dia, tal. Dá, beleza. Quanto que vai custar isso? É tanto? Deixa comigo, vou dar um jeito. Posso te pagar no final dos 3 meses o montante todo? Fechou, beleza. Então vamos fazer isso. Ou melhor, posso pagar uma porcentagem de cada consulta que eu fizer? Sim. E ir te pagando aos poucos até fechar esse montante todo? No final de 3 meses a gente senta de novo, Renegocia. dependendo do meu faturamento a gente renegocia. Justo. Então, naquela conjuntura ainda, para continuar. 3 meses, empatou o jogo, tudo certo. Quarto mês, sobrou 2 mil. Opa, eu tenho 2 mil. Mas e aí, o que você vai reinvestir e o que você vai gastar? Naquele raciocínio do ano inteiro, ainda não vou investir nada. Ainda você não vai investir nada? Vou deixar guardado porque eu tô criando Exatamente. a sobra Mas dos meses futuros. pensando que eu quero Que o montante me era manter 60 do mesmo mil. jeito durante o ano. Exatamente. Que aquele formato que eu encontrei ali vai ser bom pra mim durante o ano todo. Isso. Porque se você tiver que adaptar alguma coisa, Sim. é uma coisa inesperada, mas vai Que acontecer. acontece a cada mês é reavaliado e as metas podem mudar, etc. Exatamente. Então, mas em síntese, imagina que em 6 meses a pessoa pagou, então, todos os 6 meses que ela teve de custo, sobrou 10 mil, 15 mil, que entraria, por exemplo, já sobrando, Sobrando que já pagaria mais 3 meses de custo dela. de custo dela.
Avançou mais 2 meses, ela trabalhou 8 meses, pagou o ano inteiro. Ela tinha que ganhar 60 mil, ela já ganhou em 8 meses. Você tem 4 meses aí, cara, que você vai trabalhar o seu lucro, literalmente, agora. Só que aí, na prática, ela tem que deixar esse dinheiro que sobrou guardado. Sim, guarda. Esse que é o ponto, aí você porque vem, tu você pode sabe investir. que na cabeça do ser humano, Recebeu, sobrou 2 mil, sobrou 2 mil. O que você faz, Andara? Sobrou 2 mil. Sincero, tem que ser sincera. O que você fez? Pô, nem sei, sabia? Tá vendo? Coloca no Bitcoin. Nem tá investindo ainda. É uma coisa de. É um Mas que a fator de pessoa investimento, faz? mas. A pessoa, vai ter uma festinha que eu queria ir, vai ter um relógio que eu queria comprar, tem um consumismo, etc. Que é isso que leva o ser humano pro buraco. A gente sabe Exatamente. disso. Que foi um erro que eu cometi. A gente tem que... Eu tomei na cabeça também, assim. Não, a orientação... Por isso que a gente tá aqui falando pra ninguém errar de novo. Exato. O esperto ele aprende com o erro dos outros. Exatamente. Aí eu aprendi com o meu erro. Por quê? No primeiro mês, que eu lembro que eu paguei todas as minhas contas, não tinha nada de reserva. Com a estabilidade 100% de um recém-formado. Morando sozinho já. Sobrou 4 mil na conta. Eu olhei... Pra onde eu vou agora? Conversei com um colega, ele, meu irmão, sabe o que motiva o homem a trabalhar? Dívida. Faz dívida. Não deixa de ser um fator de risco. Você colocou um risco ali, eu tenho que pagar a dívida. Mesmo assim, mas aí o que eu fiz? Comprei uma moto. Peguei os 4 mil, já comprometi o mês que vem pegando mais 3 do cartão de crédito, dei entrada 7 mil e assumi uma parcela de 1.200. E nunca deu problema, porque a gente trabalha, corre atrás, mas não faça isso. Mas aí foi porque o risco que você colocou foi tão grande que você falou, agora não vou trabalhar. Não tem como dar errado. É o skin the game, mas precisava desse risco todo, dessa adrenalina toda. Não toda pele em jogo, tem gente que não. Tem gente que numa situação situação dessa dá crise de ansiedade. Sim. Ou não vai conseguir trabalhar tanto, ou não vai ter o retorno esperado, mesmo trabalhando. Vai atrapalhar a produtividade. Vai ter que pedir arrego para suporte de pais, etc. Que quando tem ainda é bom e quando não tem. Aí vai pro banco pagar juros no banco. Juros de cheque especial, que é absurdo. Então, são erros que eu cometi e que a gente dá conselho para você não cometer. E outra coisa, assim que você... beleza. Comecei, fui lá, atendi, agora eu quero alugar a minha sala. Cara, quando vocês abrirem o CNPJ, nos 3 primeiros meses, vocês vão receber mais propostas de banco que qualquer coisa. Por quê? Porque os 3 primeiros meses da empresa são negativos, normalmente. Os bancos vão te oferecer dinheiro com juros baixos. Calma, muita calma nessa hora. Não é hora de pegar dinheiro. Sim. É hora de entender o que você pode pagar e o que você não pode. Não adianta meter os pés pela E boca. na melhor situação é você se planejar, juntar o dinheiro para investir e ter capital de giro para que... É gestão. Aí vem a gestão financeira em si, específica para isso. Administração aplicada à nutrição. Exatamente. E que assim, o nutricionista tem que saber. Sim. Se ele não souber, Jeff, ele tá Achei enrolado. muito boa essa ideia do planejamento anual. E eu vou dar outro conselho prático que eu fiz obrigado e depois eu vi que funcionava muito bem. Pela instabilidade que ainda existia. Mesmo já estando atendendo há 5, 6 anos, tem uma com certeza. oscilação. Tem períodos e períodos, Vamos botar na prática. Um mês ganha 7, outro mês ganha 10, outro ganha 8, outro ganha 12. Se você botar aqui em outro Brasília, que é uma cidade que o funcionalismo público reina, cara, férias e feriado, ninguém fica aqui. Exato. Então, tem essas oscilações. Quando a gente montou a clínica anterior, a gente organizou que ou pelo menos a maior parte dos atendimentos ia passar pela clínica. No cartão de crédito na clínica. Com isso, juntava o dinheiro no mês inteiro para a gente receber só até o quinto dia útil do mês seguinte. Só com esse raciocínio já entra naquela gestão financeira. Então eu vou juntar meu dinheiro de todos os recebimentos. Vamos supor que você não está nessa situação de cartão de crédito, mas você foi recebendo. Recebi 100 de você, guardei. Recebi 200 e tal, e foi acumulando o seu salário, que é o que vai pagar suas contas do mês que vem. Sim. Lá, por questões de logística, quando o paciente pagava no crédito, não caía agora, ia cair no dia 20 do mês seguinte. Ou você paga antecipação, né? Que aí juros e tal, que a gente escolhia não fazer isso. Mas na prática, caía no dia 20 do mês seguinte, ou seja, ia cair no meu salário 2 meses depois. 2 meses depois. Se você não tivesse planejado para esses 2 meses... Que nessa transição foi ruim, eu dei uma bambeada ali, só que depois, Felipe, eu vi que isso era ótimo. Por quê? Previsibilidade. Eu já sabia nesse mês quanto que eu ia receber daqui 2 meses. O segredo da recorrência é a previsibilidade. Então, Previsibilidade de receita. nesse caso, eu tinha uma previsibilidade sem recorrência. Que foi a solução que surgiu e que a galera achava ruim e que eu achei ótimo.
Cara, eu vi que esse mês eu faturei 10. Quer dizer que daqui 2 meses eu vou faturar 10. E se eu faturei 3? Cara, isso não vai afetar minha conta do mês seguinte. Eu tenho um mês para recuperar. Muitas vezes estimular o paciente a pagar no débito, pagar no dinheiro, para equilibrar, para normalizar ali a média. E para prospectar daqui 2 meses, para prospectar mais, que é outra lógica simples. Para produzir conteúdo, gravar podcast, que você não ia ter tempo se você tivesse preso. Se você vai trabalhar 20 horas por semana, que é muito pouco, como nutricionista, e você atendeu 5 pacientes, você tem 15 horas para captação. Para captação. E não é ficar só falando com me indica tal pessoa. Não. É produção de conteúdo, é criação de autoridade, é busca de parceiro, é atender de graça, é fazer projeto em academia, fazer projeto em grupo da igreja, soltando a igreja, grupo CrossFit, soltando CrossFit. Vou te contar uma história curiosa então, que é legal. Aí a gente vai... Então fica a dica, você pode fazer isso. Aí hoje, por exemplo, eu faço isso na caixinha do Nubank. Eu recebo de todo mundo no Pix, a maioria, guardo numa caixinha, que é meu salário do próximo mês. Perfeito, mas aí você veio obrigado a fazer isso, né? E exatamente. Hoje eu me sinto confortável, mesmo tendo mais recorrência, mesmo tendo uma previsibilidade, sim. Assim eu crio ainda uma reserva a mais. A mais. Entendeu? E a hora que tiver uma emergência, por exemplo, a pandemia, que o pessoal ficou muito sem atender. A pandemia, todo mundo, não podia atender online. E aí? Sim. Você não tem uma reserva calculada ali, você não tem nada. Como é que você faz? Você vai ficar devendo tudo? Celular, luz, água, tudo? Você vai ser despejado de casa e você trabalha como? Por isso que tem que reserva de emergência. Aí você vai no banco, pegar os juros lá em cima, e aí? E um conceito básico, que é de finanças, reserva de emergência. As pessoas têm que ter isso em mente. Que não é só para emergência. Dica simples, que não é só para emergência. Mas hoje eu estou separando isso. Eu tenho reserva de emergência, eu tenho ainda o fluxo de caixa. Uhum. São dois diferentes. Perfeito. Reserva de emergência, Nutri, seria o quanto você tem de despesa da empresa e seu, se for aquela ideia de 5 mil, para pelo menos 6 meses, e no ideal para autônomo, etc., 9 a 12 meses. Então, uma reserva de emergência ideal, numa situação dessa, seria de 45 mil, 60 mil, para segurar um ano. Isso paradinho para numa emergência te suprir. Não é segurar um ano de luxo, não. É um ano para você trabalhar. Exato. Com a estrutura básica. Exato, porque quebrou uma perna, ficou sem qualquer emergência. A gente está pensando no cenário que acabou de formar, você tem a despesa da clínica, você resolveu abrir um CNPJ, Exato. Você já pagou para abrir o CNPJ. Contratem um contador, por favor. Vão atrás de um contador. Não inventem de fazer coisa de contador, vocês. Eu já passei por isso também. E dá problema. E deu pra. Eu tive que pagar multa de imposto, literalmente. Exato. A facada no rim. Não vale a pena. E lógico, ninguém vai criar essa reserva de emergência em poucos meses. É uma criação de anos, mas vai guardando e criando essa reserva de emergência. E além disso, tem um fluxo de caixa. Acha um percentual para você guardando. Quanto do percentual que você ganha no mês, no final do mês ali, quantos por cento daquilo você consegue guardar? 10%? Dá R$100? Guarda os R$100. Então, dica do Salomão, do homem mais rico da Babilônia. Poupar pelo menos 10%. Pelo menos. E se pagar primeiro do que o restante. Perfeito. E aí é outra coisa. Eu ganhei 10 mil. Não, você ganhou 9. 1.000 não é seu. 1.000 é do Jefferson com 60 anos. Exatamente. Que entra nos investimentos, no fluxo de caixa, aí você vai distribuir isso de acordo com os seus investimentos para você ter suas finanças equilibradas. Perfeito. E isso assim, no mínimo. A gente aprende na prática, né? Aprendeu na prática, assim. Agora eu estou estudando finanças há 6 meses. Hoje a gente está aqui conversando com os nutricionistas e provocando eles a irem atrás dessa informação. Então, passando várias dicas práticas. Cara, eu nunca tinha assistido isso, assim. Tá doido. Na minha época, A dica que eu tive foi do meu brother para comprar moto. Olha o network, olha o nicho que eu tava ali, ó. Olha que dica top. Mas porque ele também não ia ter noção de como te orientar. E não é culpa dele. Meus pais não me orientaram porque eles não tinham esse conhecimento. Não tem isso, a gente não eles eram funcionários públicos. Então é muito assim. É você tentar se adaptar ao meio que você quer trabalhar. Nutricionista, vou atender plano de saúde. Você vai, mas uma hora você vai virar autônomo. Eu te garanto. Não vai ficar muito tempo no plano de saúde. Sim. Até pela organização do negócio, a burocracia, etc. Sim. Então, você quer ser autônomo, cara? Você vai ser empreendedor. Para ser empreendedor, você tem que... Você é a própria empresa, você tem que ter isso em mente. Você é a própria empresa e você vai passar por problemas que empresas passam. Mesmo não tendo, você é a própria empresa. Você vai passar por perrengues que empresas passam, só que você sozinho. Então vai faltar dinheiro, vai faltar planejamento, vai planejar uma coisa e não vai dar certo. E para isso você tem que estar preparado. Vai aprender na prática, mas pode aprender também com dicas e conselhos de pessoas mais experientes. Entra mentoria, entra... Né?
Entra não, aí é o que a gente estava conversando no começo lá. As outras fontes de renda que entram também para você vir. Último tópico da pauta de hoje. Pronto, fonte de renda extra. Fonte de renda extras. Cara, no começo da pandemia... Saindo do consultório. No começo da pandemia foi lindo, né? Porque aí como liberou online, aí, cara, o dólar tava lá em cima. Eu tava com um amigo morando que era personal lá em Miami, eu falei, ó, vai me indicar todo mundo. Eu falei, você vai me indicar todo mundo. Mas tu foi mais do inglês, né? Mas assim, eu tô com 30, eu vou fazer 35 esse ano, né? Eu tava com 19 e eu morei um ano na Califórnia. Mas aí veio o espírito de cada um. Eu saí daqui, minha mãe me deu uma passagem de ida, não tinha de volta. Eu juntei uma grana no bolso e ó, pra Califórnia. Era meu sonho conhecer a Califórnia. Sim. Tem uma tia que morava lá desde 15 anos de idade. A última coisa, eu encontrei com a minha tia durante um ano lá, 2 dias só, porque eu não queria ver nem minha família. Onde tinha brasileiro, eu corria, juro pra você. Ah, brasileiro, eu falei, ninguém fala inglês, cara, falou. Eu saí daqui formado no Brasas, conversação. Chegou lá, o Tomato travou. Sim. Eu não sabia pedir o Subway. Eu falei, caraca. Mas aí foi legal, fui trabalhar de professor de snowboard, aí me deu experiência do caramba em inglês. Esse inglês, cara, tá fazendo diferença hoje, 12 anos depois. 12 anos depois o inglês tá fazendo diferença pra mim. A gente aprende uma hora ou outra. E olha só que legal. Quando eu ia atender o pessoal de lá, eu falava que eu já tinha morado lá. Sim, quando eu falava conexão, isso, conexão. Cara, exatamente. Tem podcast sobre isso, inclusive. É o rapport, que é da psicologia. Sim. Né? Que não é só. Aí é um pouco mais que a empatia. É você criar uma conexão de 2 vias. Sim. Onde a pessoa assuntos vai sentir... em comum. Exatamente. Então, gostos próximos. Eu comecei a atender americanos, claro, mas eu comecei a ver e comecei a fazer pesquisa de mercado e além dos números, eu comecei a perceber muitos brasileiros, região da Flórida ali tudo. Cara, a maior a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil tá lá. Sim. Flórida, Miami ali. Tem mais de 1 milhão de brasileiros. Para uma pessoa que ganha em dólar e você que quer receber em real aqui, se você cobrar $100 lá, são R$500 aqui. E $100 para ela é R$100. E aí a dica que eu dou, tá? Não cobre preços diferentes, coloca o equivalente sempre. E aí se eu consigo agregar valor aqui e cobro R$500 aqui, eu cobro $100 lá. Só que aí vem a experiência. Quais ferramentas você vai usar para receber o pagamento? No meu caso, eu fui escolher o PayPal. Por quê? Aí tem uma ferramenta muito boa lá que nenhum outro gateway de pagamento tem. Aí eu falo para você, o PayPal tem uma taxa fixa. Quando você recebe a grana, ele cobra a taxa fixa. Em dólar, em euro, o que seja. Antes dava para você deixar o dinheiro lá parado. E aí eles começaram, depois de 3 dias úteis, eles transferem automaticamente para sua conta. Qual que é o pulo do gato do PayPal? Cara, tem um botãozinho ali que é permitir gorjetas, permitir tips. A cultura do americano é dar gorjeta. Eu recebi $100 a consulta, tinha dia que era $20 a gorjeta. Tirava R$100, cara, mas... Uber. Gostei, vou pagar mais. A cultura deles funciona assim. E aí vem você entender o nicho que você está atuando. Sim. Eu estava atuando... É uma cultura que é diferente. Eu estava atendendo brasileiro, que uma das dores que eles me falavam na consulta era justamente não terem profissionais brasileiros, não entenderem quais são as dores deles. Ou seja, a vontade de comer arroz e feijão. Cara. O cara não vai sentir falta porque ele é americano. E ele não vai entender o que é um brasileiro com vontade de comer arroz e feijão. Eu sabia disso. Então eu ia atrás do supermercado, pesquisava no supermercado, perto da casa das pessoas, Google Maps lá, e o básico, montar alimentação baseada já na rotina dele, a escutativa, na alimentação habitual dele, fazendo ajuste. Aqui eu não acho feijão, onde é que você mora? Eu vou atrás do feijão pra você aí, se tiver feijão eu vou achar. Eu vou mandar e-mail pro fornecedor e vou achar onde você vai comprar esse feijão. E eu achava, quando eu via tinha um supermercado tal que tinha, você vai estar no supermercado comprar um feijão. E aí eu comecei a falar com meus pacientes, assim, cada vez eles foram chegando mais perto, e levantando essas bolas para mim de, Felipe, o diferencial é o você ser brasileiro também, você já ter morado aqui. Outro diferencial, brasileiro cuida muito mais do corpo do que americano. Então, tinha alguns americanos que falavam, eu prefiro o profissional brasileiro do que o daqui. Porque a média... Aí eu fui pesquisar, a média de consulta lá, um dietitian, o nutritionist. O nutritionista lá é produção. Sim. O dietitian é o que a gente faz aqui. De 6 meses lá, inclusive. Exato. É um negócio bem solto. Infelizmente. Sim. Mas é o que a gente faz aqui. Nosso trabalho lá é chamado de dietitian. Custa $250 em média. Uma consulta. Eu falei, bom, eu quero entrar concorrendo com os caras, eu tô aqui fora, o que eu vou cobrar? $100, cara. $100 bate no preço da consulta que eu cobro aqui hoje em dia. E, bicho, não é nada pros caras, é de graça. Eu tenho uma coisa de graça. O delivery total, você entregar muito mais por um preço pra eles é de barato. graça. E eu explicava, olha, e aí é outro pulo do gato. Expliquem pros seus pacientes, sejam transparentes, tá? Então eu explicava que eu recebendo em dólar, Felipe, por que você cobra só $100? Porque eu vou receber o equivalente aqui, eu tô gastando em real e recebendo em dólar. Sim. Então, nesse caso, vale a pena fazer a equivalência. Não vale se eu estivesse gastando a mesma moeda. É uma moeda diferente.
E a minha é desvalorizada ainda. Então, peraí, eu tô em vantagem. Quando eu comecei a falar isso para meus pacientes, até a taxa do PayPal, que era, acho que se não me engano, $10, não lembro hoje em dia, $7 ou $10, e aí eu comecei a rachar a taxa com meus pacientes também. Em vez de pedir para dar... Como eles tinham a cultura de dar as tips, eu falei, cara, e se eu pedir para racharem comigo? Eu vou explicar o que o PayPal cobra, para mandar o dinheiro para mim e eu divido com eles. Cada um paga metade da taxa. $3,50 é o quê para quem ganha dólar? Nada. Sim. Pra gente aqui é quase R$15. É coisa. Você bota em 10, 20 pessoas. Mas quando você bota, pessoas, você tá conversando com um cara que ganha em dólar. Sim. E eu falava pra ele, como você recebe em dólar, você vai pagar R$103,50. Ah, tá metade da taxa embutida e minha consulta junto. Sim. E outra, não tem nem avaliação física. É tudo online. Sim. Então, renda extra online, primeiro. Primeiro online. Outras sugestões. Assim, outras sugestões. Cara, criar produtos que tenham a ver com a nutrição e que você possa vinculá-los ao seu trabalho. Que não seja suplemento alimentar, pelo amor de Deus. Estão criando aí, você vê um monte aí, um rótulozinho, porque, cara, hoje tem as fábricas abriram muito isso. Então você consegue, por exemplo, fazer um suplemento específico seu, com o seu rótulo e tudo. Eu já vi nutricionistas fazendo isso. Talvez fique mal visto. A mesma coisa de loja de suplemento, montar a própria marca. Nunca a própria marca que a loja monta vai ser a que vende mais. Sim. Não é nem só conflito de interesse, você tem que trabalhar um brand na marca e do produto, cara. É um trabalho que é muito grande para uma marca só fazer, pelo menos ao meu ponto de vista. Então, assim, procurem outras fontes de renda, como a gente já conversou, a própria Dandara vai ajudar a gente no projeto, está pausado, na loja do Nutri. Então, você consegue, por exemplo, produzir produtos, souvenirs, outras coisas que tenham a ver com a nutrição e agregando valor ao seu serviço. Sim. Então, é uma venda casada, não tem nada a ver com venda casada isso. Porque eu não estou te obrigando a comprar nada. Exato. Mas eu tenho consciência nutricional, Nutrition Cash. Nada impede você fazer a canequinha no Nutrition Cash e colocar para vender no site. Sim. É uma renda extra para o Nutrition Cash para poder, por exemplo, subsidiar os gastos que você tem de investimento aqui no podcast. Sim. Camisa, a mesma coisa. Então, assim, é uma outra oportunidade. Tem outras também. Então, assim, tem uma que eu acho bem legal, que é você fechar uma parceria. A empresa quer que você feche X parceria. Vamos colocar um exemplo de uma empresa que a gente conversou mais cedo sobre de preparação de atletas, de profissionais de futebol. Essa empresa faz uma avaliação física já. Então faz o teste de força, tem VO2, essas coisas e etc. Ele cobra R$150 uma avaliação física. Eu cheguei e ofereci, fulano, você cobra 150. Se a gente cobrar 300 e colocar a dieta com o nutricionista, porque você já tem avaliação física, não precisa fazer avaliação. Você vai mandar os dados e eu vou montar o cardápio em cima. Pega a rotina da pessoa, faço um recordatório ali rapidinho, pum, já era. Faço a parte de análise bioquímica e tal, já era. E se eu fizer isso, você topa, eu atendo no seu ambiente, você me dá o ambiente, você me dá o cliente, que é o mais difícil de conseguir. Exato. Você já tem a avaliação, você já tem um produto que é vendido. De aquisição foi dele. O seu produto já é vendido, já foi criado, já é vendido, o seu público já consome, você já tem um público. Ele vai agregar valor sem ter nenhum custo a mais. Ele vai agregar valor sem ter nenhum custo a mais e eu também vou ganhar dinheiro com isso. É uma forma também de você entrar nas parcerias, levando dinheiro para as parcerias. Qual nutricionista que você já ouviu falar que leva dinheiro para o lugar que ele vai? Normalmente o que o pessoal espera? Eu vou contratar o nutricionista? Não, eu vou trazer receita. Um salário que é meu custo? Eu estou trazendo receita para você, cara. Sim. Entendeu? E aí, inclusive, os dois lados podem ganhar. E aí você vai negociar em cima disso. Tem alguns lugares que o pessoal vai ficar meio assim, beleza, faz 60-40. Você não está tendo trabalho de prospecção, você não está tendo trabalho de nada, literalmente. Nem nada. Você vai calcular a dieta, montar e encaixar na rotina daquela pessoa. Sim. Você não precisa cobrar esse valor todo que você estava pensando em cobrar. 80% do trabalho está sendo feito pela empresa que fechou a parceria com você. Sim. É uma forma de você entrar levando dinheiro. Justo. Que é o pessoal, qual que é a parceria? Ele vai me dar alguma coisa, eu vou dar alguma coisa. O cara tá me dando dinheiro. Ele trouxe caixa para minha empresa. Sim. Literalmente. Uma que eu tenho, que já fiz algumas vezes aqui em Brasília, inclusive, orientação e educação nutricional em grupo. Projetos presenciais, sim, palestrinha, educação nutricional, 30 dias, 40 dias. Cobra R$50 por pessoa. Beleza, deu 50 pessoas, R$2.500. Entrou um caixa ali naquele mês extra e outra.
são 50 pessoas a mais conhecendo o seu trabalho de perto. Dessas que receberam orientações gerais naquele projeto que você montou, quantas não vão depois marcar consulta? Porque querem algo individualizado. Porque querem... Então você captou, você criou um meio de captação de paciente, demonstrou a qualidade do seu trabalho, criou autoridade, ganhou por isso. Você está recebendo para isso. Fica a melhor parte. E mesmo sem ganhar por isso. Porque eu fiz isso lá na TAI. Mesmo, na verdade, 3 sem vezes. você pedir nada em troca. Você vai ser responsável por você ganhar. Aí entra no começo, a gente fazia isso lá, fazia a avaliação física de todo mundo. Fazia as palestras, tudo, sem ganhar um centavo. Sim. Por quê? Porque depois ganhava nas consultas. É o que eu falo de não ter preguiça de trabalhar. De trabalhar, sabendo que uma hora ou outra game, a pele em as jogo pessoas mesmo. vão ver o seu valor. É você ir pro campo de batalha, literalmente. Você vai pra porrada, você vai pra prática em si. Porque Exato. aí você forma, você entra lá, eu quero ficar atrás da mesa aqui e vou atender o Jeff hoje. Cara, tem consulta que eu saio tão suado, você não tem noção. Sim. Que eu falo, gesticulo, Emociona. vamos medir tal coisa. Não, vamos medir tal coisa. Pô, Felipe, ó, minha flexão não tá legal. Coloca o cara pra fazer flexão no chão da clínica, cara. Como é que não tá legal? Vamos ver por quê. Ó, você vai conversar com tal pessoa que sua postura não tá legal. Vai lá, tem quem indique, massoterapeuta, osteopata, fisioterapeuta, o que for. A gente vai indicar, tem a rede de parceiros para indicar. Você tem vontade de conhecer os parceiros? Tem, então beleza. Eu tô agregando valor não só ao meu trabalho, ao dos parceiros também que estão comigo. Sim. Então assim, hoje eu troco, o Samuel que atende com você aqui, o Samuel veio um grupo para mim de mulheres da Bahia, de Caraíva, acho que eram umas 15 mulheres, dispostas a pagar, cara, o valor que fosse, porque todas tinham endometriose ou SOP. Samuel, tenho 15 pacientes para você. Você quer? Quero. Tchau. Leva. Não é a minha área. Eu vou ter que estudar muito. Eu vou perder tanto tempo estudando a especificidade desse grupo E mesmo que eu estudando vou não perder tem a qualidade experiência nos prática. outros. E os grupos que eu tenho foco de atendimento eu não vou ter tanta qualidade. Exato. E o Samuel, cara, ficou felizão, porque é o nicho dele, cara. É um ajudando o outro E a o parceria. tempo todo. E saber E que assim, precisa do egoísmo nesse sentido. Você falou, não é não estimular a concorrência, é estimular a concorrência, mas uma concorrência, vamos colocar, concorrência Saudável. cooperativa. Exato. A gente está concorrendo no mercado de trabalho, você é nutricionista, eu sou nutricionista, mas o concorrer não significa que um tem que tirar o outro da pista. Exato. Entendeu? Os dois podem fazer a mesma corrida do mesmo jeito Sim. e um mês você vai ganhar mais, outro mês outro vai ganhar mais, outro mês... E no final das O contas... paciente dele vai para você, o seu vai para ele, tá tudo E no certo. final das contas não vai contar muito. O que vai contar Sim. vai ser o quê? Nossa, o Felipe é um nutricionista que me indicou pro Jefferson. Ele vai indicar a gente pra mim, esse cara também. Porque ele viu que eu não tô prendendo, eu não tenho que Exatamente, prender você não tá ninguém. preocupado com o dinheiro dele só. Não, e é Você tá saúde. preocupado com ele ter o melhor atendimento. E é o que a gente aprende. Aí vem o que a gente aprendeu na É universidade. ética profissional. Aí vem o que a gente aprendeu na universidade. Ética profissional e entregar saúde. Sim. Aí você tá fazendo um trabalho de nutricionista e você fala, ó, nesse momento eu não penso em dinheiro. Eu penso em dinheiro nesse momento B. No momento A, não. Exato. Maravilha. Filipão, eu tô feliz, eu tenho que te liberar que tem paciente. Não, tô tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas tá bom, a gente conversou muita coisa boa. Podcast bem agregador, não tenho dúvida. Dá pra ficar umas horas aqui. Rapaz, é história. Por isso que a gente não foi pro técnico, assim, ó, foi. calcular a consulta, que eu vou passar pros meninos aqui depois, mas a gente vai gravar só disso também. Pronto. Produção de conteúdo. LTV, CAC, ROI, que é o Já retorno tivemos de aula growth. disso dentro do Consciência, inclusive. No começo, cara. No Minha primeira primeira aula aula de do gestão e Consciência. nutrição foi. Exatamente. Muito obrigado, de verdade, de coração, Eu que pela agradeço, disponibilidade, irmão. Eu que porque agradeço. vocês sabem que não ganha nada pela aí. Isso é outra coisa. Não tô pagando nem um centavo. É o quê? Amizade. É a honra de estar aqui, galera. Eu vi do começo. Eu vi crescendo, assim, literalmente. Amizade e outra. Aí entra o não financeiro. A vontade de agregar a vida das pessoas independe de ganhar dinheiro com isso, diretamente. Depende, cara. Isso é consequência. Exato. Acaba sendo a consequência. Então, assim, Exato. eu acho que de recado legal para os nutris hoje, final, assim, cara, é uma frase que eu gosto muito, mas assim, que não leve ao pé da letra, tá? Mas é muito risco e pouco ego. Sim, Literalmente. total. Corra riscos, o máximo possível de controle nesses riscos, nem todos você vai conseguir controlar, e tenha pouco ego nesse caminho. Total. Porque o ego, cara, vai matar muita gente. Muitos profissionais, assim, que Porque eu não vou morrem me sujeitar a isso. profissionalmente Não vou me por sujeitar a ego, isso. sim. por ego, eu não vou dar uma aula se não for paga. Beleza, mas Não então vai seu ficar objetivo é só o conhecido, não dinheiro. vai, Seu exato. objetivo é só o dinheiro. Se for só Exato. o dinheiro, não tem problema, Não tem cara. problema. É o jeito que esse profissional enxerga o mercado dele. Então ele vai ter que achar um nicho que devolva pra ele o que ele quer. É fácil? Na saúde eu sei que é Tá muito fechando difícil. várias portas. Exatamente, tá fechando Várias várias portas, inclusive com potenciais parceiros na vida dele. Exato. Marcas, etc. Cara,
pessoal acha que hoje tá chovendo de patrocínio no YouTube, um monte de gente patrocinada, podcasts patrocinados. Sim. Ah, não, mas a marca tá aqui porque tá lá, tá aparecendo lá porque tá pagando. Cara, tem muito sistema de permuta, muito sistema de permuta. Mais tem? Então, por exemplo, hoje, até dou uma dica para vocês. A gente vai conversar aqui sobre a parte de patrocínio no podcast. Sim. A gente consegue patrocínios de coisas que tem a ver com a nutrição, sem ferir a ética e gerando valor para a marca. Para todo mundo. Pra todo Exato. mundo que tá aqui. É uma visibilidade, exato. Um exemplo é a biopedância, a Bia Sim. do Terra Science. Sim. Show. Então, isso aí. Galera, esperamos que tenham aproveitado. Sigam, compartilhem com os nutricionistas e colegas. Conteúdo de relevância e o convite para o Consciência Conference. Filipão está lá Estarei conosco. lá no Nut Talks. Não só no Nut Talks, nos 5 minutinhos de Hot Topics, mas aí que entra outra coisa do evento presencial. Vocês podem contar esse belo rapaz no Coffee Break. Exatamente. E tirar 10 minutos do tempo dele ali. Perguntem, 10 não, 10 é pouco, eu não falo pouco não. Então, vamos pra cima. Network, galera. Isso aprendo muito aqui no podcast e com amigos e numa corrida que a gente faz pra dar, enfim, aí entra Cara, a gente fez o ciclo de evento amizade. junto no meio da pandemia, né, em 2021. Exato. Agrega muita coisa, cara. A gente conseguiu juntar um grupo no WhatsApp hoje que eu acho que de valor ali, Ciência e prática. nada paga de ciência e prática, Exatamente. nada paga. A gente tem professor da UFRJ, tem gente, tem pesquisador de cafeína, tem gente que é específico em tema X, então você joga uma dúvida lá, o pessoal sabe. É a união. Exatamente. Fica a dica. Nos vemos nos próximos Valeu. podcasts e no Consciência Conference. Afago do Nutri. Valeu.